Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Criminal. Hoje um episódio diferente, um episódio bastante especial. Tô aqui com meu braço direito, uma parceirona do escritório, que é a doutora Gabriele Gomes Iê. Ela é especialista tanto no direito de família quanto no direito contratual, e nós temos um motivo muito especial para trazê-la aqui. A doutora Gabriele vai contar melhor para vocês, mas ela desistiu do direito por um tempo e depois decidiu retornar. Então, para você, estudante de direito que às vezes já nem queira a OAB, ou então advogado que está pensando em desistir da área, ou que já tenha desistido e acha que não dá tempo mais, eu tenho certeza que o depoimento da doutora Gabriele vai te ajudar muito a ter uma nova perspectiva do que você considera um problema. Então, doutora Gabriele, eu não vou chamar de doutora Gabriele, não. Gabi, muito obrigada mesmo por estar aqui, ter deixado suas pitucas lá em casa. Não, eu que agradeço o convite de vocês, é muito especial estar aqui. Sei o quanto que a doutora Andressa, que vocês batalham aí no pod, então, nossa, eu tô muito feliz de estar aqui mesmo, só agradecer. De poder dar... Então, vamos lá, poder dar seu depoimento de vida, que não é só sair do direito e voltar, Não. né? É também uma mulher... E é também uma mulher que saiu do direito, teve filhos, tem filhos, né? Tem filhos e voltou. Então, assim, olha que trajetória. Você desiste do direito por um tempo, aí você pensa, nossa, eu não vou voltar nunca mais, porque eu tô ultrapassado, né? Exato. É bem assim, já passou meu time. Sim. Meu time foi lá quando eu me formei, né? E passa, às vezes, 20 anos. E dá para voltar advogado? Dá. Fazer um curso de pós-especialização, voltar, né? Eu convivo bastante com especialização. Sim. Então, e dentro disso eu tive filhos. Com filho não vai dar para advogar. Impossível, porque criança dá trabalho, advocacia demanda. E demanda mesmo. A maternidade demanda. A maternidade demanda, a advocacia demanda. Não combina. Sim. Então, eu vou fazer alguma coisa que eu seja dona ou... que eu possa só vistoriar. Mas que eu não preciso ir na audiência, porque se meu filho passar mal, como que eu vou pra uma audiência? Sim. Então, acho que vai ser um excelente exemplo para as pessoas. Não só, né, de voltar ao direito, mas também de ter filhos. Sim, que eu também enfrento. Não, e assim, são gêmeas. Tem um fator que não basta é dobrado. Meu Deus. Exato. Vamos lá. Então, é que eu vou começar. Vamos... eu fui apresentada agora, a Gabriele. Gabriele, então, Simone, né? Não, brincadeira. Já se conheceu. Quem vai? Conta pra mim um pouquinho. Você teve uma loja, você fez o direito, acabou. Abriu uma loja de roupas fitness. Sim. E, enfim... E depois voltou ao direito, né? Isso. Por que você fez isso? Você saiu? O que te fez voltar? Olha, foi muito complexo pra mim, porque quando eu me formei, né, eu sou nova, mas eu era mais novinha ainda. Então, quando eu me formei, eu acabei até que exercendo um período de advocacia autônoma. Só que eu acho que, como todo estudante de direito, quando se forma, se sente um pouco frustrado. Eu me sentia um pouco frustrada na época, porque é aquilo, eu acho que na faculdade a gente acaba vendo muita teoria e pouca prática. Então, a única prática que eu tinha, assim, de estágios e tudo mais, acabou me levando para advocacia autônoma. Daí, eu exerci por 6 meses a advocacia autônoma. E aí, desisti, porque não estava dando retorno, eu estava frustrada, eu falei que nada ia dar certo. E aí, depois de um tempo, eu acabei até indo para um escritório de advocacia, fiquei 1 ano e pouco lá no escritório de advocacia, mas também não estava me encontrando nem na área, não estava me encontrando na área, não estava me encontrando também sendo funcionária de alguém. Eu sempre falo que eu gosto de ser dona do meu próprio nariz. Então, eu tinha muito essa dificuldade. E aí, eu acabei desistindo. Eu falei, eu acho que o direito não é pra mim. E eu sempre fui muito ligada a esse meio fitness, assim. Então, eu sempre gostei muito de academia. A Dê, que me conhece há bastante tempo... Ela é muito fitness. Eu sou assim, eu gosto de alimentação saudável. Meu marido também. Na minha casa, assim, muito dificilmente entra coisas fora da dieta. E eu sempre gostei, né, desse mundo fitness e tal. Eu pensei comigo mesma, meu marido já é dono de loja. E aí, eu falei assim, bom, eu conversando com ele, eu falei assim, você me ajuda? Eu quero montar uma loja fitness, eu quero seguir nesse ramo, eu acho que eu sou comunicativa e tudo mais. Já trabalhava com redes sociais na época, já trabalhava bastante com Instagram, Facebook e tudo mais para poder divulgar, né, as roupas e vender roupas e tudo mais. E aí, eu fiquei nisso. Fiquei nisso mais ou menos por uns 2 anos, acho que foi uns 2 anos, 2 anos e meio. E aí, eu descobri que eu estava grávida. Quando eu descobri que eu estava grávida, até então não tinha notícia que era 2. Na gravidez também não foi planejada. Mas, enfim, a gente acabei engravidando. Posso fazer uma observação? Pode. Vou te interromper. Não. Quando ela me mandou aquele exame, aquele número, do que é aquele número?
Ah, é o beta. É, O exame de sangue, o altíssimo beta. valor. Não, Eu exato. falei pra ela, falei assim, minha filha, mas esse negócio tinha que estar X e tá tipo 30X. O meu já tava Falei, também. você tá Ai, grávida de estranho. gêmeos. Estranho, é. Exato. Aí ela, você tá louca? Não é possível. Pois no dia seguinte, você não acredita. São gêmeos. Eu tinha feito só... Eu não tinha feito na época, né? Eu tinha feito o de sangue. E aí, depois, eu fui fazer o... Lá dava o de semanas e tudo mais. Mas aí, eu fui fazer o ultrassom. E aí, o Escutou dois corações. ultrassom... Escutei 2 corações. E eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser de mim agora? Eu já tava, assim... com medo por conta da gestação. Do fato de... Vou seguir no quê? Eu vou... continuar com a minha loja, como que eu vou dar conta, porque na loja não tinha ajuda, na loja eu simplesmente era sozinha, eu fazia foto, eu fazia administração, eu fazia venda, eu fazia entrega, eu fazia tudo na loja, era literalmente assim Presa. o fundo, o fundo da loja, né? E eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito assustada. Eu acho que todo mundo, quando descobre uma gestação, e ainda mais sendo dupla, né? Nossa. Assim, foi de cair o queixo, E né? não era esperado, né? Não era Foi um esperado. E susto, meu marido, assim, a no gente tava no começo da vida ainda de casados. A gente tava casado, sei lá, há um ano, 2 anos ainda. E aí eu fiquei muito assustada. Mas aí, no fim das contas, eu fiquei, né, passei toda a gestação. Não parei com a loja, porque eu não tava conseguindo, enfim, tinha que fazer tudo. E aquela gestação difícil de gêmeos, era muito enjoo, cansaço, piriri. Tudo que uma gestante tem, eu tinha em dobro. E de 2 meninas, falam que é pior ainda. Porque é muito hormônio e tudo mais. Então, eu fiquei numa fase bem complicada. Quando eu tive as meninas, eu fiquei meio sem chão, assim, na minha vida profissional. E isso me baqueou bastante, porque eu sempre fui uma mulher independente, dona de mim, dona do meu próprio nariz, nunca fui bancada por ninguém, eu sempre dividia tudo com meu marido, sabe? Aquela coisa de eu gosto de ter essa independência, autossuficiência. Né? E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não tinha o que fazer. Eu não tinha opção, eu não tinha escolha. Eu tinha que cuidar das minhas filhas. E durante 5 meses da minha vida foi basicamente doado 100% a elas. 100%. Tem aquela fase do puerpério, que a gente passa depois do parto. Então, eu não sabia se eu chorava, se eu dava TT pra uma, se eu dava TT pra outra. Se eu dava risada, porque eu olhava para aquelas 2 coisinhas e eu falava, meu Deus do céu, por que eu demorei tanto pra ter vocês? E era casa pra arrumar. E cachorro também, que eu, além de tudo, eu ainda tenho uma cachorra enorme na minha casa, de 32 quilos. Então, assim, meu Deus, onde eu fui me enfiar? E aí, meu marido viu toda a situação. Ele falou, amor, eu acho que tá na hora da gente ter uma ajuda. Você precisa, eu sei o quanto isso é importante pra você, a sua carreira, a sua vida profissional, você se manter de alguma forma, independentemente do que fosse, né? Se fosse com a loja, se fosse na advocacia. E aí, a gente contratou uma pessoa em casa pra ajudar. Minha mãe também ajudava na época, minha sogra, mas aquela coisa da mulher autossuficiente, eu não queria ficar pedindo ajuda pra ninguém, enfim. Contratamos uma pessoa. E nisso, mesmo tendo uma pessoa pra ajudar, tinha a demanda da maternidade. Então, a mãe sempre tinha que estar junto. Até porque eram né? nenês, né? Eram Não tem como bebês, ainda delegar tudo. exatamente, ainda mamavam, tinha que dar banho, trocar e tudo mais. Eu só tinha uma pessoa pra me ajudar. E aí, eu falei, bom, chegou a hora. Eu vou ter que decidir o que eu vou fazer. O que eu quero pra minha vida. Então, assim, eu já tava com todos os hormônios à flor da pele, no puerpério. Assim, extremamente frustrada com a minha vida profissional. E aí, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou jogar fora 5 anos de estudo. Eu vou voltar com a loja e virar o furacão de novo. Que era que eu fazia tudo de tudo. E provavelmente eu não vou conseguir conciliar a maternidade com a loja. E eu não sei, mas alguma coisa dentro de mim... E não só isso, mas eu escutava do meu marido, escutavam de amigas próximas e falava assim, Gá, você tem certeza que você não vai pensar em voltar na advocacia ou, de repente, prestar alguma coisa e tal? Só que eu nunca me vi sendo funcionária pública, trabalhando para a Polícia Federal, enfim, civil, que eram ideias que eu tinha na época que eu estudava. E aí eu falei, eu acho que eu vou tentar. De novo, né? De novo. É juntar os cacos e reerguer. Juntar os cacos e se reerguer. E eu falei, bom, vou fazer isso. E na época eu já tinha... Eu e a Andressa, a gente nunca parou, porque ela também era minha cliente na loja. Já era minha cliente. Então. Ela era minha cliente na loja e ela... Enfim, a gente se ajudava muito nos casos na época. Na época eu não tinha nenhuma idealização de especialidade, né? Então, quando eu retornei muito naquela coisa generalizada, fazia de tudo. Ela porque eu só falei, não fazia uma coisa. Criminal, porque eles ela me passava. Exatamente. Criminal não era pra mim. Eu falei, tudo que entrava eu passava pra Andressa.
E aí eu falei, bom, eu preciso começar a trabalhar mais na área, ver o que eu quero, qual área que eu vou me especializar, enfim. Então foi coisa de 1 ano e meio pra cá, porque se eu for computar, minhas filhas têm 2 anos e 2 meses. Então, em 1 ano e meio pra cá, eu decidi voltar à advocacia, abri meu escritório, meu próprio escritório, dentro da minha casa. Eu montei um canto só pra mim dentro da minha casa. E amei a área de Direito de Família e Sucessões. Eu Você gostava na nunca tinha faculdade. trabalhado? Não. Eu Ah, gostava na ok. faculdade. Mas aí eu me encantei pela área. Talvez por conta da situação de vida que eu estava vivendo naquele momento. E aí eu acabei me especializando em Direito de Família e Sucessões. E hoje aqui estou. E você não se arrepende de voltar pro Não. direito? Não, eu não me arrependo, porque eu acho que eu me encontrei no direito, eu me encontrei na advocacia autônoma. E hoje, mais ainda, me encontrei na área que realmente eu gosto de atuar. Então, eu gosto de fazer isso. Vamos lá, Andressa. Ela, inclusive, respondeu a segunda pergunta que eu falei pra ela, que é o motivo pelo qual você escolheu a área de família. Porque eu imaginei algo 100% contrário, assim. Eu Uhum. não vou pra área de família, porque Hoje eu vivo. e eu tenho 2 filhas e eu vou ver coisas contra crianças e crianças sendo manipuladas pelos pais, porque a gente sabe que na área de família é como área criminal, é Sim, muito existe ser humano, muito, né? muito. Alienação parental, casos também de medida protetiva contra genitor, e aí acaba tendo a Sim. discussão de guarda unilateral. Então, E aí, como que você lida, assim, com isso? Como que você consegue separar? é difícil. É bem difícil. Mas eu acho que tem um lado muito bom meu, que eu sei ser muito imparcial. Eu não coloco a minha vida pessoal na minha vida profissional. Então, eu acho que, por mais que aquilo, a maternidade e o fato de eu ter me tornado mãe e de ver como é que é a situação do maternar mesmo, acho que isso, por mais que tenha me ligado ao direito de família, eu sei ser muito imparcial, porque eu gosto das coisas justas. Então, por mais que eu veja muita injustiça também pelo lado da criança, vejo esses casos até de abusadores, Sim. de medida protetiva, enfim, de várias situações de alienação parental, que muitas das vezes, infelizmente, acontece muito pelo lado do genitor, tá? Mas eu também sei ver o lado deles, sei ver o lado, se vice-versa, sei ver o lado delas. Então, eu acho que eu sou bem imparcial nessa situação. O que te deu força pra voltar pra advocacia? Dizer assim, eu não vou querer ter a loja, não porque só não vou dar conta, mas porque o direito tá na minha veia. Sim. Você não tava, talvez não tivesse descoberto. Foi a maturidade? Do Eu acho que foi a a gente se maturidade forma um muito pouco. jovem. Sim, E com muito certeza. jovem, com 6 meses de frustração, a gente já fala, não é pra mim, Com né? certeza. Trabalhar em escritório e ser funcionária, trabalhar até 2 da manhã pra ganhar, não ganhar é pra mim. Então, Sim. quer dizer, não nasci pra ser mandada. Não é só não ser mandada, mas assim, Sim. ser muito demandada e pouco remunerada. Sim. Né? Aquela expectativa que o jovem tem de logo ganhar muito Da dinheiro. noite pro dia, né? Querer ficar famoso, ganhar muito dinheiro da noite pro dia, salvo Sim. se tiver um pai que já tem um escritório, etc, né? E daí, de repente, o que te encoraja a voltar? Por acreditar no direito ou porque achar que ele coaduna com a sua vida de mãe? Ou você Olha, voltaria pra loja se você não fosse não. mãe? Tá vendo? Não, eu acho que não, porque é isso que você falou. Acho que realmente eu acabei me encontrando na advocacia. Mas eu acredito também que quando eu me formei, essa frustração de quando a gente se forma. Nós vivemos hoje numa sociedade em que todo mundo tem um pouco de ansiedade. Tem o famoso TDAH, que todo mundo fala que acaba prejudicando, né, na vida, nas escolhas, enfim. Então, acho que. E a gente também, quando a gente se forma muito novo, foi o caso que aconteceu comigo, eu me formei muito nova, e eu não tinha ninguém pra pegar minha mãe e falar, cara, faz isso que vai dar certo. Perfeito. Entendeu? Eu comecei realmente do zero sozinha. Então, assim, eu não tive isso Como de... vai aparecer o primeiro cliente? Como que vai aparecer meu primeiro cliente? Como que eu vou captar cliente? Quem que vai me indicar? Como é que eu vou Acredita em mim. trabalhar? Exatamente, como que eu vou realmente passar pros outros o meu conhecimento e a pessoa ver que, poxa, ela sabe do que ela tá falando. Ela é uma boa advogada. Até pela imagem, né? É o que Até eu pela sempre... imagem, né? exato. Quando eu vou Jovem. fazer, por exemplo, reunião para prospecção de cliente, eu tenho que fazer toda uma introdução Sim. falando de tudo que eu já passei para chegar até aqui e eu sempre brinco, falo assim, olha, eu faço toda essa introdução porque eu sei que pareço uma criança, porém não sou. Tenho alguns anos de experiência na área criminal, complicado. Médico, advogado, a gente quer de cabelo branco normalmente, né? Exato. Porque acha que teve muita experiência. Sim. E ao contrário, o jovem tem mais gás, né? Exato. Às vezes com mais tempo fala, "Ih, isso não vai dar em nada."
Exato. Tipo assim, não tenho mais gás pra lutar porque eu já tive 3 que foram frustrados, né? Exato. Aqui até 2 observações. O seu pai é advogado, né? Meu pai é Mas- advogado previdenciarista. Mas até por conta dessa autossuficiência, Sim. né, que algumas carregam, você não recebeu e nem quis ajuda dele, né? Não. Você falou, não, eu vou ter o meu escritório, até Sim. porque nem gosto da sua área. Foi praticamente descobriu a isso, área assim. dela. Sim, ela descobriu. Foi praticamente isso, né? No início, claro que meu pai me ajudou nas questões, né, do processo em si. É um facilitador, né? A gente tem alguém Sim. da família que é formado e tal, e ele é uma pessoa, né, bem renomada, conhecida. Então, assim, isso foi bom pra mim no início. Mas você não usou disso. Isso é Mas, fantástico. exato, mas eu não usei disso, e principalmente porque as áreas eram São- completamente distintas. E ele atendia pessoas mais velhas, eu queria atender pessoas mais novas, com problemas de Sim, início acabei de de vida, casar, por acabei de exemplo. casar, acabei de ter filho, só que me divorciei. Então, eu sempre tive essa vontade, né, de, não, eu vou pegar meu caminho e vou trilhar meu caminho sozinha. Você não Sim. quis nem usar o escritório Não, dele. Você podia falar, nada. vamos abrir uma outra área aqui dentro, que seja, né? Um tributário, algo ligado. Não consegui. E até porque, aí eu falei, ele vai me matar se eu falar isso. Mas eu e meu pai, a gente tem uma relação muito boa na família, como pai Pai e e filha. Mas, pra trabalhar, a gente tem ritmos diferentes. Exato. Não é que ele trabalha... Tem o método dele. Exato. Ele é uma pessoa mais velha, já é uma pessoa que tem os Mais jeitos, tradicional. os trejeitos, a gente fala, né? Ele é mais tradicional. Eu já falava assim, pai, tem que divulgar na rede social, você tem que fazer stories, tem que posta um Reels. Ele, o que é isso? É. Que é Analógico, né? Mas então, assim, eu não via conexão. Eu não via Sim. conexão. Então eu falava assim: vamos fazer o seguinte: segue o seu prumo. Quando a gente precisar se ajudar, a gente se ajuda. Tanto que algumas causas hoje em dia a gente toca junto, mas cada um no seu escritório. Então, e quando eu me formei, foi bem isso da sua pergunta. Eu acho que todo jovem, quando ele se forma, acaba passando por essa frustração e esse medo. Porque a faculdade não vai te ensinar a advogar, por exemplo, Nada. né? Não vai te ensinar. A faculdade vai te ensinar o básico E não do vai te dar básico. cliente também. Não vai te dar cliente. E o direito é muito amplo, você consegue fazer muitas coisas. Às vezes você nem tá preparado para tomar uma decisão quando você se forma. Sabe o que Né? eu falo muito? Que a faculdade ensina a passar na OAB. Ensina a fazer peça para a segunda fase da OAB. Ensina a teoria para a primeira fase da OAB. Exato. Não ensina a advogar. A gente não sabe É marketing, ética, A gente realmente. não tem cliente pra saber qual é o Não problema, sabe. né? A gente Captação de simula. cliente, precificação de serviço. A gente não aprende isso. Ah, como que você monta seu administrativo, como que você precifica. Não tem. Exatamente. A gente Entendeu? acha que não vale nada. Uma É. opinião nossa não vale nada. Nem R$200 a hora, né? Tipo, Não, o médico ele tudo já de entra... graça. O médico já entra no plantão ganhando, né? O médico recém-formado faz Sim. plantão e ganha mais até do que médico com residência há Com anos. certeza. Exato. Mas daí, como apareceram os clientes depois? Aqueles que não apareceram lá no começo. Sim. Como que eles apareceram depois? Olha, Aí tinha 2 filhas, né? Tinha que fazer aparecer. é isso, basicamente. Eu acho que pelo fato de eu ser muito comunicativa e eu já usava das redes sociais, por exemplo, quando eu tinha loja. Quando eu comecei na advocacia, lá quando eu me formei, o Instagram nem era aquela coisa, a rede social nem era pra profissionais, era pra você Porque tem o código de publicar sua vida ética da pessoal. OAB também, Exatamente. né? Tem, Tem todo cuidado. Que avançou, né? Graças Deu uma a Deus. melhorada. Que tem todo um regulamento. Então, assim, eu acho que na época eu não tinha muito disso. E aí, depois, eu falei assim, caramba, mas se eu fazia isso pra loja, por que eu não posso usar agora os Pra mesmos produto e meios serviço. para produto e serviço? Perfeito. Então, me utilizar do Instagram, dos stories, pra mostrar o meu dia a dia, mostrar o meu conhecimento, passar o meu conhecimento como advogada através, né, das redes sociais. Porque, gente, hoje o mundo está na internet. É. Não adianta você querer falar, vai lá. Bom, na área criminal eu não sei, mas assim, Mas tanto, na sim. minha área, cara, eu não vou ficar lá em porta de fórum falando, Sim. você tem um problema na sua vida? Então, assim, o mundo hoje tá na internet. O tempo que eu ia gastar fazendo isso, eu gasto nem Em um casa. quinto, Em casa. eu gasto em casa, Com entendeu? certeza. Então, assim, em casa, podendo cuidar das minhas filhas, podendo cuidar do meu próprio lar, porque eu também sempre gostei de ser dona do meu próprio lar. Tá certo. E eu consegui captar muitos clientes através das redes sociais. Que Muitos. legal. Os meus primeiros através de aplicativos também, que hoje em dia até são super conhecidos, através de aplicativos, e o famoso quem indica. Você faz aquele primeiro trabalho bem feito, outras pessoas vão acabar pegando o seu serviço por indicação. Então, Sim. você administrou aquela ansiedade do Administrei. começo, né? Exato. Eu tenho alunos que falam assim pra mim, professora, mas estou fazendo um estágio, tem 6 meses, já tô cansada. Eu falo, calma. Estágio é pra isso. Exato. Você não tá fazendo estágio tributário pra você ser tributarista. Você não tá Sim. fazendo estágio numa multinacional pra você ser compliance. Você tá fazendo estágio pra ver o que você quer,
ou que você não quer. Perfeito. Exato. Pode ser que o estágio também não te queira. Exatamente. Aí ele não me quis aqui, não quer dizer que outra empresa também não te queira. Sim. Mas a ansiedade, ou ser não é explorada, ou ser massificada por escritórios de massa, Exato. ou não ser valorizado por escritórios que vão só usar das suas horas, acaba que gera uma confusão na cabeça Muito. das pessoas, dos muito. jovens. Sem maturidade, né? Porque Sem maturidade. 21 anos você tinha? Exato. Acho que eu tinha. Acho que na época eu tinha o quê? 23, foi um pouco. 24. Não, acho que eu tinha 24 já. Mas mesmo assim é muito nova. muito jovem ainda. E nem é todo mundo que tem um pai advogado. Veja, eu tenho um Sim. monte de aluno que não tem nada. Exatamente. Eu poderia único ter me formado na socorrido família. e sem nada ainda. Pior ainda, né? A gente fala. Inclusive, eu sempre falo, né, que o estágio não é hora de você ganhar dinheiro. É hora de você ter aprendizado. Exato. E eu fiz Se algo... encontrar. Que eu aconselho muito, assim, pros outros. Eu fui pra escritório grande, depois eu fui pra escritório boutique, eu fui pra vara criminal, Sim. pra vara da família. Coisa de tudo um pouco, né? Fui pra Isso. Câmara Criminal, então eu conheci, assim, escritório grande, pequena, primeira instância, segunda. Sim. Aí fui pro escritório na área que eu gostaria mesmo de atuar pra ver como é que faz. Sim. Mas eu acho que você conhecer no estágio tudo isso é a forma que você tem, principalmente se não tem alguém pra auxiliar, de ter uma prática. Sim. Pra você decidir o que vai fazer da vida. Sim, com certeza. E eu acho também que muitos jovens, isso eu falo talvez um pouco porque eu acho que eu observo bastante isso também na minha história, pelo fato da ansiedade e tudo mais, mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão com muita dificuldade de ter constância naquilo que faz. Querem E tudo eu pra sempre ontem. falei que constância e persistência vão fazer a sua vida profissional. Então, em qualquer área, seja na advocacia ou até se você for fazer alguma outra coisa da vida, eu acho que os jovens, eles saem da faculdade querendo que a vida profissional esteja Pronto. ali, Já lapidada. pronta. Quantas vezes a gente já não falou, eu não falava 10 anos atrás, nossa, eu com 30 anos, Vou estar voando. vou estar milionária, vou estar voando, vou estar ali. E, cara, não é assim. Eu já teria uns 5 filhos. A vida não é um mar de rosas, né? E cada vez vai piorar. E você é uma prova. Né? Dá pra ter advocacia autônoma por essa rede de apoio, que antigamente não dava. É, Na minha época não tinha Instagram. exato. Então, ou você entrava no escritório pra discutir um caso, ou você virava sócia Sim, de alguém pra discutir um caso. exato. Então, no mínimo, eram 4 recém-formados, sedentos por cliente, sedentos Exato. por dinheiro, cada um na sua área. Mas a gente não tinha amigos. Sim. Aí hoje, por exemplo, a Andressa da mentoria, você da mentoria. Sim. Então você tem amigos na internet que você pode consultar. Então você não vai fazer um HC sozinha, eu falo para meus alunos. Sim. Professor, como que eu vou pegar um HC? Que medo de não soltar o réu. Eu falei, calma. Calma. Tem alguém para te ajudar. Sim. Faz tua peça, que tem alguém que revisa. Que te vai dar, trocar uma bate-bola. Exato. Porque dá medo. Qualquer ação dá medo. É, Até uma exatamente. inicial de cobrança. Se o juiz vier falar emenda inicial, meu medo era emenda inicial. Eu falava, nossa. Sabe agora, vem a emenda inicial. É quase o juiz te dando, você não sabe nem fazer a causa de pedir. Exato. E eu tomei uma emenda inicial. Sim. O juiz escreveu, quero propor na inicial. Eu copiei o despacho. Porque ele deu, você entende? Mas o juiz te ajuda. A gente tem que entender que, assim, As pessoas te pressiona, ajudam, as né? pessoas se ajudam, o judiciário também te ajuda. Olha, Sim. você esqueceu quase, assim, do pedido oficício à previdência, sabe? Ele manda pra você, você faz, você tem humildade. Sim. Né? Às vezes você vai ter uma que ele vai falar excelente. Eu já tive uma também que ele falou: excelente petição, Dora Vista, que assim, não se tem no judiciário tamanha qualidade de Escrita. escrita. Então, nessa você tem vontade de pôr num quadro. Mas não é sempre. Não. E Não é você sempre. conta com rede de apoio e você dá apoio, é isso que eu entendi? Isso, exato. Até eu chegar aonde eu cheguei, assim, a rede de apoio que eu tive, basicamente, não com relação às minhas filhas, porque as minhas filhas eu tive bastante na parte da maternidade, mas com relação ao meu profissional, a minha única rede de apoio que eu tinha pra poder tirar dúvidas, né, enfim, era realmente com meu pai. Era a única pessoa que eu tinha ali de rede de apoio pra contar, né? Mas ainda assim, pelas áreas serem bem distintas, eu tinha que me virar nos 30, né? Então, acho que, por um lado, eu posso falar que eu não tive tanta rede de apoio. Tá. Tá. Você acha que essa falta de, tipo, como eu, né? De Tive que ajuda. aprender tudo sozinha, fez com que você desse as mentorias que você dá? Com toda certeza. Aí com você falou, toda vou ajudar certeza. que precisa que nem eu aprender. Com toda certeza. Hoje, as mentorias não são só de direito de família e sucessões, também é em contratos, né? Eu tô finalizando aí uma pós de direito contratual, então Ainda eu foi quero estudar, agregar você ainda foi também. estudar. Eu Não ainda teve filho, como eu eu vou vou estudar, exato. Então, hoje, as mentorias, basicamente
para auxiliar jovens iniciantes na advocacia, até para eles poderem ter um norte de como captar cliente. Não é só na parte teórica ali, né? Óbvio. Eu acho que quem busca a mentoria não quer saber muito da parte teórica, eles querem saber da prática. Né? Como cobra cliente, como que vai captar cliente, como que eu vou, por exemplo, divulgar os meus serviços, como que eu posso fazer um marketing da minha advocacia para chegar, né, aos possíveis clientes. Então, acho que o fato de eu não ter tido ajuda e ter feito tudo zero, sozinha, me deu esse gás de eu falar, as pessoas não precisam passar por isso. Eu consigo auxiliar, principalmente quem tá na área ali, porque eu acho que também se interliga, óbvio, por mais que não seja parte teórica, tem muitas coisas que eu prego na mentoria, que eu falo na mentoria, de ações mais recorrentes em direito de família. Então, né, são pessoas que gostam e que estão ali pela área mesmo. Então, eu acho que isso me deu um gás para passar isso para jovens advogados. E uma rede de apoio que você pode falar, vamos dar uma inicial para você. Você consegue compartilhar comigo essa inicial? Ou vamos ser parceiros nessa ação? Sim. Né? Exato. Vamos ser parceiro numa ação de Exato. contrato, é um tipo de advogado. Exatamente. Você se põe como direito de família, é outro tipo, né? Então, Exato. olha, você consegue tocar junto comigo? Sim. Num percentual de 20%, de 30%? Isso que eu falo. Não, uma hoje ação de alienação. parceria. Hoje parceria, gente. Você não precisa ser sócio. Você não precisa ser sócio. Hoje em dia, a parceria, ela faz muito da sua carteira de clientes. Perfeito. Entendeu? Então, acho que assim, quando você tem uma boa parceria, por exemplo, que eu tenho com a D de anos. Eu devo ter um terço. Cara, não, assim, nós somos parceiros. Quando você encontra, eu tenho advogado, por exemplo, trabalhista, que também é minha parceira, a gente atua em causas em conjunto. Isso te traz bons honorários e, consequentemente, vai te trazer uma autonomia. Isso. Para aqueles que não querem escritório. Para aqueles que não querem um escritório. Para aqueles que querem. Exato. Eu acho que banco. Existem profissionais para tudo quanto é coisa. De banco, Exato. Superintendente jurídico de banco. Tem vaga para todo mundo. Exato. Tem perfil para todo mundo. Vocês sabem que muitos não são advogados autônomos porque não se sentem capazes. Eu nunca tive o sonho. Primeiro eu queria magistratura, depois eu queria defensoria pública, nunca MP. Mas assim, quando eu iniciei de forma autônoma, assim, meio que foi acontecendo, eu pensei, gente, nunca tive esse sonho. Sim. As pessoas não se sentem capazes e elas não são capazes de sonhar com isso. Exato. Por falta de autoconfiança. Então, quando você vê o outro expondo na internet, dando consultoria, dando mentoria, isso é muito legal, porque ele pensa, se ela é capaz, eu também sou. Exatamente. É um incentivo até a advocacia autônoma, né? Com certeza. E eu acho que o mais engraçado também é quando você, por exemplo, eu percebo isso. Quando você estagia em um escritório de advocacia, eu posso até ser anulada aqui por falar isso, gente. Mas assim. Cancelada. Cancelada, anulada. Qualquer coisa a gente. Não, mas é porque assim. Quando eu converso com advogados autônomos, a maioria fala a mesma coisa. Quando eu estagiei num escritório de advocacia, era horrível. Ninguém valorizava nada. Os profissionais eram péssimos. Ninguém me ensinava nada. Cara, hoje eu tenho 2 estagiários no meu escritório. E assim, do meu escritório dentro da minha casa, sozinha. Que fazem à distância. Que fazem à distância, por home office os 2, não, nada de presencial. Que falam, doutora, meu Deus. Tô aprendendo muito. Você caiu do céu, porque assim, eu tô aprendendo demais contigo. Outra forma de estágio, né? Então, assim, exato. Então, é uma outra forma da gente enxergar a advocacia autônoma. Porque como veio o robô, tirou o estágio. É isso. A robótica, a IA, né? A inteligência artificial, tirou muito do estagiário. Porque eu era estagiária de balcão. Eu ia na trabalhista no balcão. Eu ia pedir despacho pro juiz, entendeu? Eu tinha processo físico. No 4º ano, eu tinha OAB, podia fazer carga. Então, eu passei estagiária que valia mais. Sim. Né? Dentro do Pinheiro Neto, quem tinha OAB, virava os estagiários de luxo. Sim. Por quê? Porque o Big Boss só falava com você. Exato. Ó, pega uma falência, 46 volumes, lê e resume. Aprendi muito. Mudou a forma de aprender. Sim. Então, agora, a minha forma do seu pai de aprender mudou, né? Então, agora eles aprendem, talvez, mais com um mentor do que no escritório, que daí eles... Sim. Porque a inteligência já traz a notificação, quer dizer, desculpa, a citação, a publicação... Tudo no bate-pronto. Tudo no bate-pronto. Eu trabalhei em escritório que a gente lia diário oficial, linda. Eu comecei lendo diário oficial. Sim. Que papel ridículo, né? Mas duro. Porque ele não acreditava na aspa, né? A ASP. A ASP. Sim. Nem lembro mais o que era isso, que mandava as publicações do escritório. Ele batia se era mesmo diário oficial, que era ação de massa, se era realmente aquilo. Aí você ia passando, dentro do estágio, eu ia passando até setores. A parte de redigir recurso extraordinário.
Você vê como muda a advocacia. Mas sabe o que eu percebo também? O desinteresse, às vezes. Muitos alunos vão pro estágio pensando no dinheiro. Claro, a não ser que você tenha que pagar a sua própria faculdade, eu super entendo que aí Sim, você claro. tem que ganhar realmente pelo menos o valor da faculdade. Mas eu acho que existe um desinteresse também Não, de tudo ser muito prático hoje. Eu acho que daí é o que ela falou, é a ansiedade. Eu acho que é a Ansiedade. ansiedade. Eu acho que é mais a falta de ansiedade. constância. Porque quem realmente quer estagiar, pelo menos eu enxergo assim, ele tá mais preocupado com o que ele vai aprender, o que ele vai absorver, do que com o financeiro. Claro que existe esse cenário também que você passou, mas o estágio, as pessoas não veem realmente o que é um estágio. Sim. Elas não Verdade. entendem o propósito do estágio. Essa geração nova pulou essa parte. Pulou. É. É ansiedade. É a assim, famoso quero pra ele ontem. me deu só juntada de petição. Eu falei, tá bom. Mas isso é importante. Faça isso bem Se você não Faça juntar a isso bem petição, o processo feito. não anda. Exato. Você sabia que isso é legitimidade de parte, que é o primeiro requisito pré-processual? Pré-processual não, processual de admissibilidade. Exato. Ah, não, mas eu queria fazer petição. Calma. A petição vai cair na tua mão, mas não pensa que vai cair uma ação de improbidade na tua mão pra você fazer. Porque Exatamente. assim, mas eu fiz, o advogado não leu. Então ele acreditou Então em ele você. acreditou no seu Então, você vê um trabalho. jovem e fala assim, Então faça bem "Professora, feito." Eu faço, bem e ela não feito. lê. E eu tenho medo de protocolar e tá errado. Manda bala. Sim, Se tiver errado, a culpa é da advogada. Teoricamente, Azar alguém que, dela, né, você tem um tutor. exato. Mas hoje eu vou falar para os meus alunos. Procure, então, serem estagiários de pessoas que são autônomas, Sim. né? Escritórios E que- pequenos. Escritórios pequenos que vão dar a devida atenção. Que é o que você quer. E que vão precisar de você para peticionar de verdade. Cara, eu exato. preciso de você. É igual quando eu jogo, um estagiário entrou no meu escritório, passou tipo 2 semanas, eu falei assim, deixa eu falar, eu preciso de um recurso nominado, ele quer? Eu falei, vem isso cá, aí. Deixa senta eu te aqui. ensinar. Gente, você quer aprender, você tem que Sim. saber. Não vai ganhar muito não, mas aqui você vai aprender. Pra finalizarmos, então, quais conselhos você daria para um advogado iniciante? Tenha constância, tenha persistência, saiba, de fato, em que área que você quer seguir, porque eu também acho que muito... eu vou experimentar de tudo, eu acho que você acaba não se encontrando. Então, eu acho que, no fundo, todo mundo tem uma pontinha do quero ser mais o criminal, quero ser mais o civil, quero ser mais empresarial. Eu acho que existe muito disso, mas eu acho que se você quer ser advogado, autônomo principalmente, né? Não quer trabalhar para empresas, para multinacionais, enfim, porque eu acho que o cenário muda aqui. Então, falando da advocacia autônoma, constância, persistência, trabalhe muito o seu marketing. Estude muito. né? Estude todos os dias, porque você não vai ter ninguém pra pegar na sua mão e falar assim: olha, você tá vendo a atualização que teve aqui? Essa nova lei que foi criada? Então, estude muito e busca até uma rede de apoio, que eu acho que isso é muito importante. E acredite em você. E acredite em você e no seu potencial. Porque você não acreditou lá. Exato. Foi, voltou. Exato. Talvez a maternidade tenha feito você acreditar um pouquinho mais. Sim. Mas não é também questão ser mãe pra voltar pra advocacia. Não podemos ter essa condição. Acredite em você Só mesma. acredite em você. Né? Não é assim, todo mundo tem que ser mãe pra poder voltar pra advocacia. Não. Isso aqui não é, e acreditou nela mesma. Com certeza. Eu olho a coragem dela e falo, Jesus, não teria nunca. Nunca. Mas é nunca. Porque sabe quem ia bater na minha porta? Nem que eu não posso colocar placa. Sim. Não conheço de rede social muito, né? Amigo que vai indicar, vou ficar esperando. Não, eu vou Exato. trabalhar para multinacional, eu vou trabalhar para banco, quem já tá formado. Eu vou pegar uma rede, né, que não dependa de mim. Porque você imagina, se certeza. você fica doente, que desespero que dá. Sim. O autônomo tem isso, Tem né? isso, não tem férias, não tem não trabalha, não tudo. recebe. Se você não trabalhar, você não Não recebe. é só bônus, né? Não, tem os seus ônus, claro, né? Exato. Se você não trabalhar, você não recebe. Exato. As suas férias, você tem que calcular ali certinho. A Andressa foi viajar? No mirradinho ali, É. 5 dias. Fui passar Mas te 30 trouxe dias. uma completude. Te completou Me enquanto mulher? completou, com certeza. Hoje eu posso Legal. falar que eu sou satisfeita profissionalmente e muito feliz, porque cada dia que passa, eu falo que é uma conquista, assim. Abrir o escritório, ter os meus estagiários, ter auxílio, ter advogados parceiros. Se manter. Os alunos. Me manter, mentorados. ter os meus alunos, exatamente. É o que hoje Isso me em preenche. 2 anos, veja. Imagina daqui 10. Você imagina, entendeu? Exato. Daqui certeza. 10. Deus quiser. A coisa só vai aumentar. Exato. A rede Mas só vai é aumentar. aquilo. 2 anos você chegou onde você queria? Cheguei. Mas eu ainda não quero parar. Não. Mas A é minha verdade. constância, a minha persistência, meus estudos sempre vão continuar. Com certeza. E aí, é isso. pra gente chegar onde a gente quer chegar. Advocacia é isso. Exato. Bom, mais alguma pergunta para a doutora Gabriela? Não, adorei. Vamos ver daqui 10 anos. Vamos fazer um Vamos fazer Antes, depois, ou de pós 10 anos.
Pessoal, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Mais um episódio aqui no Pode Criminal. Acho que eu não disse no começo do vídeo, mas me lembrei agora. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative a notificação. A gente vai marcar o arroba da doutora também. Também da doutora Gabriele Gomes, Iê. A gente vai colocar todos os arrobas aqui na legenda. Qualquer coisa, estamos à disposição. Não tem Até o- preguiça de se inscrever e eu vou agradecer É. muito, porque eu achei muito legal. Que bom. Porque enquanto professor, os alunos me procuram e falam assim, professora, não tem estágio, acabou. É. Você me trouxe uma visão. Olha como cada um É traz verdade. uma ideia, É né? verdade. Você me trouxe uma visão. Poxa, procura gente que dá mentoria, tenta ajudar, Exato. né? Não, pode fazer dessa forma. Você pode ser estagiário de alguém que tá online. Exatamente. Exato. O mundo hoje é digital, gente. Entende? Aprendam Exato. isso. O mundo é digital. Então, assim, pode ser alguém que te ensine. Você não precisa estar no escritório grande, nem Não. renomado, e nem entrar em banco e ter CLT. Você pode Exato. ajudar aquele menor a crescer. Exato. E aí você vai crescer junto. E um dia você vai ser ele. Entendeu? Vai ser parceiro dele. Um dia você vai dividir Com honorários toda com ela. certeza. Hoje ela vai te pagar um tanto, mas amanhã você vai ser sócio dela. Exato. Porque a ação que você trouxer para o escritório, que é um escritório, Com certeza. né? Que é uma demanda, você vai ter seu percentual. E aí vai, né? Eu falei, Sim. aí você vai Com certeza. crescendo. Exato. Isso é muito legal. Para os alunos é sensacional. Maravilhoso. Mas, gente, eu que agradeço, viu? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, Fiquei muito fofa. feliz em compartilhar a minha história. E se eu puder, voltarei aí mais vezes. Daqui 10 anos. Não, menos, vai, por A gente favor. faz Menos. sobre lei de violência doméstica, a gente faz sobre alienação parental Oh, com ela, com sobre certeza. a possibilidade de Sim. constelação sistêmica, como Nossa, que a gente adoro. soluciona esses casos. Sim, com certeza. Se o judiciário admite esse tipo de prova, Sim, né? Você trazer, às vezes, algum caso, óbvio, sem citar nomes. sim, claro. Mas como você solucionou, Sim, né? com Como certeza. as pessoas podem procurar ajuda, que não precisa ser judicial. Nós podemos resolver no extrajudicial. com Numa certeza. possibilidade de conciliação. Inclusive, meu próximo curso, na Ela já verdade, tem que a eu quero próxima fazer é de conciliação. Tá vendo? Ela já tem a próxima. É uma cabeça pensante e tendo os filhos, tendo desistido e tendo voltado pro direito. É, de tá Que vendo? legal. Precisa ser louca. Mentira. Não, e Mas é você precisa aquilo. querer Ótimo ser conselho sempre do seu mais. marido, dos seus amigos, né? É. Ótimo conselho. É. Por favor, agradeça seu marido. E amigos que É. ela que não. Não, é verdade. Você tem um viés, né? É, não, mas eles sempre falaram pra mim e eu desacreditava. Eu falava Esse assim, é um não. desperdício. Ele falava, não vou fazer isso, mas eu acabei acreditando e, nossa, se não fosse por todo mundo falar pra mim, eu falei, não, pô, bora. Como é importante Eu poderia isso também, ter. né? É. A gente Com acabou de certeza. falar de violência doméstica, é um outro lado agora, né? Não, como é importante você escutar os outros falarem. Você tem o dom. Sim. Vai, É. acredita, né? Consegue. Parabéns. Obrigada, gente. Posso finalizar mesmo agora? Então, não se esquece de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, ativar o sininho, colocar o joinha, todas essas burocracias de YouTube. E a gente se vê no próximo Depois a gente volta com a episódio. prática.